Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 5 de janeiro, da novela O Rei do Gado, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Ralph chega no apartamento de Leia e pergunta na maior cara de pau se ela não saiu de casa. Ela diz que estava esperando ele. Ralph diz que toda vez que ele chega ela está com essa cara feia. Ela pergunta o que ele queria, se ela passou a noite toda arrumada esperando ele para jantar e ele nem apareceu. Ralph diz que se ela tivesse arrumada agora, eles poderiam sair para almoçar. Leia diz que se ele quiser, ela pode se arrumar num instante. Ralph diz que é melhor não, porque ele esqueceu que tem um compromisso. Leia pergunta se o compromisso é com a Suzane. Ralph tem a cara de pau de dizer que ele não sabe do que ela está falando. Leia diz que ela está começando a entender os tipos de negócio que ele faz na vida. Do que você está falando, hein, ô sua infeliz? Leia diz que não é nenhum imbecil, mas depois diz que é sim, por ter acreditado nele. Não dá, Ralph, a nossa vida não tem mais jeito. Se não tem mais jeito, por que você não puxa o seu carro, hein? Olha só a maneira que você está falando, Ralph. Ralph diz que ele foi lá para ver ela e ela fica com essa choradeira. Leia fica surpresa e diz que ela achou que eles iriam viver juntos quando ela abandonou o marido dela para ficar com ele. Ralph é grosso e diz que ele não pediu para ela fazer isso. Ela diz como não pediu, e ele diz que a decisão de largar o marido foi dela. Meu Deus do céu, você deveria ter pelo menos um pingo de caráter nessa cara. Eu não tô te reconhecendo. Então eu vou me mandar. Quando você estiver mais calmo, eu volto. Leia atende o telefone e é de novo Suzane perguntando se Ralph está. Leia desliga o telefone na cara dela. Marcos fica falando sozinho dentro do carro, imaginando o encontro dele com a Marieta a sós. Dimas comenta com as empregadas o que Marcos fez, pegou o carro e se mandou para o sul de Minas. E tem cabimento uma coisa dessas? A mulher lhe despachou lá para o Araguaia junto com o pai. Lurdinha diz que Marcos quis se livrar de Liliana. Júlia diz que Liliana é uma boa menina. Lurdinha diz que Liliana arrumou um filho de Marcos para dar o golpe do baú, mas se deu mal. Dimas diz que esse filho que Liliana arrumou, ela vai tirar uns boizinhos do Rei do Gado, vocês podem contar. Júlia diz, nossa, que línguas ferinas. Ora, ninguém está falando nada demais. A mãe se mandou com outro, o pai se amigou com uma sem terra. A filha está apaixonada aí por um violeiro. E agora o seu Bruno traz para dentro de casa a filha do senador que é amigo dele. Essa casa virou uma zona e tá todo mundo de rabo preso. Ninguém pode falar de ninguém. Dimas concorda com Lurdinha dizendo que ela está certa. É o exemplo vem de cima. Judite atende o telefone e pergunta quem quer falar com a Marieta. A falsa Marieta pergunta quem é e Judite diz que falaram que é um amigo dela. Amigo meu, não é possível. Judite pergunta se ela vai atender. Ela diz que vai, né? Ela atende o telefone e pergunta quem tá falando. Marcos diz que é um amigo dela que está indo ver ela, mas antes ele precisa saber se ele vai ser bem recebido. Ela pergunta que amigo. Ele diz Marcos Rezende Bernardo. A falsa Marieta dispensa Judite para poder falar com Marcos. Judite pergunta quem é. Ela diz que é um amigo dela e que ela pode ir. Judite sai de lá desconfiada. Ela pergunta para Marcos se ele tá doido. Ele diz que não, mas ele ficou depois que conheceu ela. Olha aqui, o meu tio já sabe quem você é, viu? Você não vai ser bem recebido. Marcos pergunta se ela está falando por ela ou por ele. Ela diz pelos dois. Marcos diz que ele não está acreditando. Ela pergunta por que ele não acredita. Porque eu fiquei apaixonado por você, Marieta. Ela respira fundo e diz, meu Deus, o que eu faço com ele? Bruno comenta com Zé do Araguaia que a esperança dele é que quando nascer o filho de Liliana e Marcos, o filho dele tome juízo e se acerte lá com aquela menina. Zé diz, filho, às vezes faz esse milagre, né, patrão? Eu espero, né? Foi assim que aconteceu comigo, porque eu e a Leia já começamos a não nos dar bem logo no início do casamento. Quando ela teve a Lia e o Marcos, a coisa mudou de figura. E eu levei mais de 20 anos para mim me livrar dela. Zé diz, e agora veio a Luana e quer lhe botar outra canga. Bruno acha graça e diz que Luana não é de botar canga em ninguém e também não é de aceitar canga, não. Dona Ana diz para Luana e Lia que o Zé é mulherengo, que só. Mas uma coisa ela tem que dizer para elas, ele sempre volta para ela. Até hoje nenhuma mulher levou ele embora daqui.
Liliana pergunta se ela se conforma com isso. Ana diz que ela não se conformaria se ela não gostasse tanto dele. Você ouviu isso, Luana? Luana diz que ouviu e acha que a dona Ana está certa. A Luana está calejada da vida, Liliana. Então me explica essa filosofia de vida, dona Ana. O que eu faço com o Marcos? Para começo de conversa, você não fique chorando por ele. Liliana fica calada. Rafaela chega ao encontro com Marcos. Eu adorei que você veio. Eu não sou de deixar as coisas para depois, Marcos Mezenga. O que você quer? Eu queria que você ficasse parada assim para mim ficar te olhando. Ele segura na mão dela e diz que ele estava com saudades dela. Ela diz para ele parar com isso e pergunta por que ele voltou. Eu já te disse, eu gamei em você. Eu não sou nenhuma idiota. Aquela história que você inventou pegou muito mal, sabia? E o seu pai piorou muitas coisas indo lá em casa. Marcos diz que ele imagina. Ela diz que ele não imaginou, não. Porque o tio dela odeia os mezengas. E o meu pai odeia os Berdinazzi. E eu tô pouco me lixando para o ódio deles. Ela diz que é uma Berdinazzi. Marcos diz que ele também é um mezenga. E daí? O meu tio acha que vocês estão rondando aqui para disputar as coisas dele. Ele está só esperando seu pai tomar uma atitude. Marcos diz que ele já tomou. E ela, preocupada com a herança de Jeremias, pergunta do que ele está falando. Eu vim disputar você. Ela diz e a fortuna dele. Marcos diz que ele troca toda a fortuna de Jeremias por um beijo dela e dá um beijão nela. Eu acho melhor você ir embora. Marcos diz que ele veio para ficar. Ela fica olhando para ele. Jeremias pergunta para Judite onde está a Marieta. Eu não sei, ela saiu, falou que voltava logo, mas até agora não apareceu. Jeremias pergunta onde ela foi. Ela não falou. Jeremias diz que ele estava esperando por ela. Judite diz, pois é, vai ver que ela foi lá na fazenda do leite, né? Mas era lá que eu estava esperando por ela. Então eu não sei. A falsa Marieta chega e pede desculpas para Jeremias pelo atraso e pergunta se está tudo bem com ele. Ele diz tudo e com você. Ela diz tudo bem, eu fui até Guaxupé comprar umas roupas. Ele diz você foi na cidade? Ela diz fui, mas acabei não comprando nada. Jeremias pergunta por que ela não comprou. Ela diz que o dinheiro não deu. Jeremias diz que ela deveria ter falado para ele. Você deveria ter comprado e colocado na minha conta, porque todo mundo lá conhece teu tio. Ela diz que ficou sem jeito e não é todo mundo que conhece ela lá. Ele diz que ela tem razão e que ele vai abrir uma conta para ela no banco no nome dela. Ela sorri e diz, ai tio, o senhor é um santo. Ele diz, santo? Está bem. Judite olha desconfiada para a falsa Marieta. Rosa chega no apartamento do senador e vai entrando. Chiquita se assusta e pergunta, quem é a senhora? Eu é que te pergunto, quem é você? O senador pergunta para Maria Rosa o que ela foi fazer lá. Ela diz, eu vim ficar com você. Ele fica com uma cara triste. Judite pergunta para a falsa Marieta quem foi o amigo que ligou para ela. Ela diz que não foi ninguém importante. Marcos liga para Lia e diz que ele está apaixonado pela primeira vez na vida. Isso eu pago para ver. Ele diz que ela pode escrever porque dessa vez é de verdade. Lia pergunta o que ele vai fazer com a Liliana. Pô, Lia, Liliana, que assunto chato esse. Você tinha que falar disso uma hora dessas. Tchau, hein? Jeremias diz que parece que ele está vendo a mãe dele fazer macarrão. Ela diz que está fazendo para ele. Jeremias diz que a mãe dele sempre falava que se fazia macarrão com água, trigo, ovo e o segredo era o suco. Ela diz farinha de trigo, ovo, água e amor. Jeremias pergunta onde ela aprendeu a falar assim. Ela pergunta por quê? Porque o meu irmão Bruno que falava assim, quando a minha mãe fazia macarrão. Farinha, ovo, água e amor, que ela tinha pela gente. Ai, santo Deus, eu nunca mais comi o macarrão como a tua avó fazia. Lia arruma Aparício para ele ficar bonito para o show. Zé Bento diz que eles deveriam se apresentar e cantar como eles sempre fizeram. Lia diz, em troca de alguns trocados feitos dos mendigos, não é? Aparício diz que Lia está certa. Ela diz que eles dois nunca mais vão cantar de graça. Quem quiser ouvir vocês dois daqui para frente vai ter que pagar aí muita grana. Zé Bento diz que agora ela tem razão. Rosa pergunta para o marido se ele sempre janta assim tão tarde. Chiquita se mete e diz que o senador não tem hora para comer. Eu não falei com você. Chiquita fica sem graça. O senador pede para Rosa deixar de implicância porque a Chiquita já trabalha com ele há algum tempo e ela tem se mostrado eficiente.
Rosa é irônica e diz: e também dorme no emprego? Chiquita diz que ela dorme no quarto dela. Você quer chegar aonde, Maria Rosa? Eu só fiz uma pergunta, mas eu ficando aqui acho que nós podemos dispensar os serviços dela. Chiquita fica olhando para ela. E o senador pergunta: por que dispensar? Até como medida de economia. Não é você que vive contando centavos? Chiquita olha para o senador e diz que se ele quiser ela arruma as coisas dela e vai embora agora mesmo. É só acertar as minhas contas. Pois faça isso, Chiquita. O senador diz: chega, eu não estou dispensando ninguém. Leia atende o telefone e uma voz diz para ela: quer saber onde seu amante está? Vá até o apartamento dele, sua trouxa. Leia pergunta quem está falando e a mulher desliga o telefone. Ela diz que estão querendo deixar ela louca. Eu vou descobrir quem é essa tal de Suzane. Oreste dá de presente para Suzane um colar e um anel valioso. Ralph está no restaurante observando tudo. Suzane pergunta por que ele fez isso. Orestes diz que o normal é o marido esquecer os aniversários de casamento. Eu agora fiquei até envergonhada, me perdoe, você foi tão gentil, eu nunca vou esquecer esse momento. É para você não esquecer mesmo, Suzane. E se um dia você esquecer, me avise antes, tá? Ela olha para Ralph que está atrás de Orestes. Ela pergunta do que ele está falando. E Orestes diz para que ele não se sinta atraído por ela. Ele não saberia suportar isso com tranquilidade. Ela diz que nunca vai trair ele e chama ele de o amor da vida dela. Enquanto isso, Ralph está olhando para ela. Leia entra no apartamento de Ralph escondido e com uma arma pensando que ela vai encontrar ele lá com alguém. Só que ele não está lá. Ela olha o quarto que está vazio e diz: eu devo estar ficando louca. Ela sai de lá correndo. Ela chega no apartamento dela e Ralph tenta bater nela, mas ela aponta a arma para ele. Ele sorri e pergunta: o que é isso? Tenta bater de novo que você morre aqui mesmo. Ralph diz que ela não teria essa coragem. Ela manda ele tentar para ele ver. Ele pede para ela ficar calma e não brincar com essa arma. Leia diz que ela não está brincando, ela não tem mais nada a perder. Eu quero que você saia daqui agora. Ralph diz para ela esperar porque eles podem conversar. Ela diz que não tem conversa e manda ele sair de lá. Ele diz: tá certo, eu vou me vestir e vou me mandar daqui. Jeremias diz para a falsa Marieta que eles têm que vacinar todas aquelas vacas e isso é uma coisa que tem que ser feita na hora certa, para garantir a saúde delas e do nosso dinheiro. Ela diz que isso é verdade. Ele diz que é bom ela ver como se faz para aprender. Mas será que eu preciso mesmo ir? Sei lá, eu acho que vacinar vaca não deve ter esse mistério todo, né? Jeremias pergunta por quê? Você tem alguma coisa mais importante para fazer? A falsa Marieta diz que ela estava pensando, Judite ajuda ela e diz que ela estava precisada mesmo de roupa, né? A falsa Marieta diz: mas se ele fizer questão ela vai, imagina. Jeremias diz: está bem, vai comprar as tuas roupinhas. Zé do Araguaia diz para Bruno que ele não se apaixonou pela Luana, por que a filha dele não pode se apaixonar por um violeiro? Bruno fica calado. Liliana pergunta para Luana se ela promete que guarda segredos se ela contar uma coisa para ela. Luana promete que não fala. É que eu tenho uma coisa me incomodando e eu não tenho coragem de me abrir com ninguém. Luana manda ela falar. Eu não estou esperando o filho do Marcos. Ué, então você está esperando o filho de quem? Eu não tô e nem nunca tive grávida na minha vida. Luana fica olhando para ela assustada. Rosa arruma os móveis do marido dela. Chiquita pergunta para Rosa se ela mexeu nos papéis do senador. Ela diz: mexi. Por quê? Porque ele não gosta que mexam na bagunça dele e quando ele voltar do Senado ele vai ficar maluco. Rosa diz que isso é desculpa para quem não gosta de arrumar as coisas. Chiquita pergunta se a casa de Ribeirão dela é um brinco. Ela diz: é mesmo, e sou eu que cuido. Chiquita diz: vai ver que é por isso mesmo que ele gosta tanto de ir pra lá, né? Rosa não gosta da indireta que Chiquita jogou. Marcos leva a falsa Marieta para o hotel que ele está hospedado. Jeremias pergunta para Judite se a sobrinha dele já voltou da cidade. Ela diz: não, ainda não. Lá vai ela comprar a cidade inteira. Marcos e a falsa Marieta ficam conversando na cama. O senador briga com Rosa por ela ter mexido nos papéis dele. Oreste brocha com Suzane no motel.
Jeremias diz para a falsa Marieta que ela está com uma cara boa. Ela diz: eu estou feliz, tio. Ele diz que isso é bom e que ontem ele não viu ela chegar. Os dois saem de lá e Judite diz: e as compras que ela foi fazer em Guaxupé, cadê as compras? Júlia diz para Lurdinha que ela falou que Lia não estava dormindo em casa. Será? Você está pensando no que eu estou pensando? Júlia diz: estou. Para mim, a dona Lia não está esperando que o tal Pirilampo arrume 10.000 cabeças de boi para dormir com ele. Ai, se o pai dela sabe disso. O pai tá pensando que a filha ainda é virgem. Ô, coitado, é cego. Lurdinha diz: mas eu sou virgem. Grande porcaria. Lurdinha diz que está se guardando. Pra quê? Pra terra comer? Lurdinha fica olhando para ela. Marcos liga para a casa de Jeremias para falar com a falsa Marieta. O telefone toca, a falsa Marieta tenta chegar primeiro, mas Jeremias é mais rápido que ela e atende o telefone. Ele pergunta com quem que ele está falando.